Olá, sou eu, Dr. Alif Lamar. Seja bem-vindo para mais um vídeo e sinta-se abraçado. Eu estava navegando, pesquisando como que eu faço uma boa consulta e é o que eu sempre leio artigos sobre comunicação, leio livros. Eu acho muito importante o médico ele estar antenado na arte de comunicação. E acabou que dessa vez resolvi procurar vídeos no YouTube. Eu confesso a vocês que eu não encontrei nenhum vídeo bom. Então, se você é youtuber e está vendo esse vídeo, e você postou um vídeo sobre esse tema antes de eu gravar esse vídeo, eu lamento dizer a você, eu não gostei do seu vídeo. Ou então eu não vi, né? Tem essa chance também, mas eu vi muitos vídeos. E acabou que posso não ter visto o seu. E como eu não gostei, resolvi eu mesmo gravar um vídeo sobre e dar uma pequena aula para vocês. Acaba como é um tema muito específico, eu fiz mais voltado para o estudante de medicina, o médico, mas se você é de outras áreas, algumas coisas que eu vou falar, para não dizer quase tudo, você pode também aproveitar na sua área, que é o tema, consulta médica. Sim, esse vídeo deu tanto trabalho que ele merece uma curtida, tá bom? Que deu muito trabalho. E já joguei a sua inscrição, vou falar quando eu for ganhar. Para ficar mais didático, eu dividi em 5 tópicos. Preparação, que é o que é você se preparar para a consulta. Acolhimento, que é a escutativa do paciente. Você vai reconhecer o protagonismo dele no processo de saúde e doença e a sua responsabilidade pela resolução. Anamnese, que é o registro de dados obtidos numa conversa. O exame físico, sempre que oportuno, examine o paciente e sempre que necessário. E o diagnóstico e conduta é para você identificar, né, a condição clínica do paciente e elaborar um plano para solucionar o seu problema. A preparação, você tem que se preparar para a consulta. Porque da mesma forma que o paciente se prepara para ir para você, ele faz uma pastinha, coloca todos os exames dele na pastinha. Esse paciente, além dessa pastinha, ele tem também o nome de todos os remédios ou as receitas de todos os remédios que ele está usando. Ele tem os laudos que outros médicos já fizeram de outras doenças ou até você mesmo. Ele não traz para você a pastinha? Então ele se prepara, você também tem que se preparar. Como que o médico vai se preparar para uma consulta? Vai conferir se tem os materiais necessários. Porque imagina só, o paciente entra na sua sala e depois que ele entra, você, eita, eu não tenho uma caneta, eu vou lá buscar a caneta. Aí você pega a caneta, aí pegou a caneta, sentou, aí o paciente diz, sim, doutor, eu vim aqui porque eu tô com a pressão, eu acho que eu tô com a pressão alta, que deu uma dorzinha de cabeça, queria que o senhor aferisse. Aí você, é para aferir a pressão? Eita, o esfigmomanômetro tá lá fora, tô só com o estetoscópio aqui, eu vou buscar. Ele disse, sim, eu também tenho diabetes. Então, assim, tem que conferir se você está com todos os materiais e se eles estão higienizados. E, de preferência, prontuário em mãos e faça uma leitura prévia. Essa leitura prévia ajuda muito, porque você já vai ter uma noção da história do paciente e uma noção da sua conduta. Você pode fazer. O acolhimento, eu trouxe essa definição de Ferreira, que acolher é dar acolhida, admitir, aceitar, dar ouvidos, dar crédito a, agasalhar, receber, atender, admitir. Eu a trouxe porque ela é de 1975. Então é só para mostrar que, embora agora é o acolhimento, sei lá o que, vamos lá, gente, isso não é novidade. Não inventaram agora o acolhimento, a medicina não evoluiu e é agora que inventaram o acolhimento, não. Ele sempre foi importante e já vem de muito tempo que as pessoas vêm falando da importância do acolhimento. Eu fiz uma divisão para poder ficar didático em 3 fases. Elas não necessariamente nessa ordem, claro meio que vão acontecendo algumas juntas. Mas a fase oral você vai chamar o paciente.
Só vou utilizar nomes fictícios. Seu João, vem aqui, seu João. Aí, seu João entra na sala, né? Você pode falar, próximo, seu João. Vai cumprimentá-lo. Bom dia, seu João. Apresentar-se. Eu sou o Dr. Aleph Lamarck e explicar. E eu estou aqui nesse PSF, nesse consultório, nessa clínica, nesse hospital, para realizar o seu atendimento. Depois vem o exame físico do acolhimento. Tem exame físico? Tem exame físico. É a inspeção. Você vai olhar o quê? A marcha, o andar. Como é que ele está andando? É tipo de alguma doença? A pele dele tem alguma lesão? A face dele, ele está triste? Deixa eu botar um marcadorzinho para poder mostrar. Ele está triste? Ele está feliz? E tem alguma face típica de alguma doença? Como que está a sua higiene? Ele veio todo fedorento? Está limpo? É um idoso que pode estar sendo mal cuidado pelo cuidador? Como que está a vestimenta dele? Você vai ver isso tudo. Você vai ver que muitas coisas que você olha em elas meio que vão se repetindo. E é comum essa repetição, porque é isso mesmo, é avaliar e reavaliar. E você vai ouvi-lo, ouvir o que ele tem a falar. É interessante que o paciente ele fale por pelo menos 2 minutos sem ser interrompido. E você vai ver que esses primeiros 2 minutos ele vai dizer quase tudo que você precisa saber. A história dele é muito importante. Interromper só se realmente for necessário. Interrupção de todos os tipos. Tanto você ficar interrompendo a fala dele, como de repente, imagina só, você está atendendo, aí vem a enfermeira. Toque, toque. Doutor, carimba só essa receita? Então, assim, converse com a sua equipe, diga, olha, quando o paciente entra na sala, eu não quero interrupções externas. Só se realmente for necessário. Chegar alguém passando muito mal, for uma urgência, aí são as exceções. Mas, de modo geral, não quero interrupções externas. Quando o paciente sair, você fala o que tem que falar. Aí, vou até mudar minha câmera. Eu não consigo mudar minha câmera. Socorro, o que é que eu faço? Eu vou falar para vocês o que está escrito. Oh, câmerazinha. Aí é o método SOAP. Eu trouxe aqui esse SOAP avançado. Acaba que não vai ser o foco dessa apresentação, porque vou falar um outro foco. Por quê? Porque esse outro foco ele é melhor para quem está construindo o raciocínio. O método SOAP já interessa para uma pessoa que já tem um raciocínio. Por quê? Porque ele é rápido e ele é prático. E ele é completo. Por isso. Então, vê que os métodos, meio que o que tem um, tem outro. O que muda é mais a forma. Ele é um pouquinho diferente daqueles que eu tinha falado para vocês. Porque, olha só, ele é o subjetivo, que eu vou falar também, né? Que ele é o subjetivo, objetivo e avaliação em plano. No subjetivo, você vai ver o motivo da consulta, queixa principal, antecedente familiar, sintoma relatado, preocupação, história clínica, tratamento, expectativa. No objetivo é exame físico, sinais vitais, dados antropométricos, resultados dos exames. Na avaliação, use medicamentos e hipóteses diagnósticas. E no plano, diagnóstico, orientação, prescrição, solicitação de exames, encaminhamento para outros profissionais, atestado, medicamentos e observações. Você vê que o médico, que ele utiliza o método SOAP, ele é um médico relaxado. Ele está assim, de boa. Por que ele está de boa? Porque ele já está usando um método ótimo, não tem que se preocupar não. Só seguir, anotar isso tudo e já é meio caminho andado para dar o diagnóstico. E a outra metade do caminho ele já andou para dar o tratamento, pronto. Então ele está mais relaxado. Ele já tem muita experiência, o raciocínio clínico está construído. E a anamnese. Agora já é um método que eu vou falar para vocês. A anamnese desse outro método, imagina só. A pessoa chega e diz assim, olha,
Você está sentindo o quê? É uma dor de cabeça? Tá certo. Mas você mora em casa de taipa? Sim. E você ganha quanto? E... Certo. E aí... E vomitou? E a dor de cabeça é como? Mas teve diarreia? E a dor de cabeça começou quando? Então, assim, você meio que perde o raciocínio se você fizer tudo misturado. Então, a anamnese, ela tem uma ordem para você poder realizar. Preferencialmente nessa ordem. Claro que tem contextos que você não vai necessitar abordar tudo e não vai necessitar abordar nessa ordem. Mas, de preferência, a primeira coisa que tem que fazer na anamnese é anotar a data e a hora. Primeira coisa que você faz é anotar a data e a hora. A segunda é a identificação, depois queixa principal, queixas secundárias e a história da doença atual. Na identificação, você vai anotar o nome social, idade, sexo, etnia declarada, né, a cor declarada, profissão, estado civil, naturalidade, endereço, fonte de encaminhamento. Quem está dizendo isso é o paciente, é o pai, é o avô, é o filho. Quem lhe encaminhou, na verdade. Fonte da anamnese é quem está lhe dizendo. Confiabilidade. E quem também quem lhe encaminhou pode ser outro paciente, né? Que disse, aquele doutor ali é bom. E a confiabilidade. É uma fonte confiável? De repente é um filho falando do pai e esse filho já tem uma suspeita assim na região que tem causa maus tratos no pai. O que ele está dizendo é confiável? É confiável mesmo? A confiabilidade. Na queixa principal você vai anotar entre aspas a fala do paciente. Então se ele diz, doutor, estou com dor de barriga há 3 dias, você vai anotar dor de barriga há 3 dias. Agora que já está ok a identificação, está ok a queixa principal, vamos prosseguir. Nas queixas secundárias, você vai abordar o que for possível. Se um paciente poliqueixoso que tem 20 queixas secundárias, você não necessariamente precisa abordar as 20 queixas secundárias em uma consulta só. Utilize-se do princípio da longitudinalidade. Diga assim, Dona Maria, hoje, o que é que está mais lhe incomodando? O que lhe incomoda mais? O que lhe incomoda mais é isso. Vamos, hoje, abordar isso. Aquilo que não lhe incomoda tanto, mas lhe incomoda, eu vou marcar um retorno, você vai vir daqui a X dias, você vai me contar como que está isso que a gente abordou, e nós vamos abordar aquilo também. Tá bom, Dona Maria? Tá bom, doutor. E você vai anotar a história da moléstia atual. Eu fiz um exemplo com dor, só para vocês terem uma ideia do tanto de coisas que dá para abordar. Mas é interessante abordar o máximo possível. Então, se tiver alguma coisa que não veio na minha mente, que você acha que dá para abordar com dor, aborde. Não necessariamente é só isso. Quanto mais coisas, melhor. Vai pegar dor, qual que é o tipo, localização, intensidade, início, frequência, duração, irradiação, fator desencadeante, fator de melhora, fator de piora, sintomas associados, evolução, medicamentos, não só o nome. Havia também a dose e a posologia. E para complementar os conhecimentos que eu estou falando, eu trouxe essa parte do método clínico centrado na pessoa, que faz da primeira parte. Vocês vão ver que o método todo, eu meio que estou falando nessa outra forma também. Porque como eu disse, basicamente o que tem em um vai ter no outro. O que muda mais é a ordem, é a estruturação, é a forma de abordagem. Mas eu trouxe essa parte porque é de fundamental importância. Olha como essa aula está completa. Eu estou trazendo tudo contextualizado, uma dentro da outra. Você não precisa se prender num método só. Faz desse jeitinho que dá muito certo. Eu trouxe essa parte porque ela é a que é mais esquecida pelos médicos.
de maneira geral, através de artigos, até na vida prática mesmo, pelo relato de pacientes, dizem que muitos médicos esquecem de abordar essa parte. É interessante você avaliar os sentimentos, ideias, funcionalidades e expectativas do paciente perante a doença. Tem que perguntar, seu José, como que você se sente em relação ao problema? Você tem alguma ideia do que pode ter ocorrido para você estar nessa situação? Alguma ideia do que isso pode lhe causar? Alguma ideia do que é a sua doença? Me conte, o que é? Você tem alguma ideia? Como que essa doença lhe impacta na sua vida? Você consegue trabalhar? Está conseguindo estudar? Qual a sua expectativa perante a doença? Você espera que eu faça o que por você? Porque isso muda muito. Vou até abordar um contexto, um conceito que eu não fiz slide, que é a tolerância à frustração. Que é o seguinte, imagina só que tem uma espinha. Eu tenho aqui alguma espinha no rosto, eu tenho aqui alguma espinha, imagina só. Eu vou num médico, ou num esteticista, um fisioterapeuta, ele vai, estoura minha espinha, ficou uma cicatriz. Cicatrizinha. Minha expectativa era tirar a espinha e ficar lindo. Ficou uma cicatrizinha. Aí vai a tolerância da frustração. Algumas pessoas, elas vão ver a cicatriz e vão dizer, a espinha me incomodava muito. Aí ele foi e tirou. Estou bem, melhor. Outras vão dizer, rapaz, ele estourou, mas ficou uma cicatriz, gostei não. Ficou uma cicatriz aqui, gostei não. Então, assim, muitas pessoas, quando tem sua expectativa frustrada, vai para a tolerância à frustração. E ela é diferente entre pessoas. Por isso que, por exemplo, procedimentos estéticos. Tem pessoas que saem com resultado e ficam felizes, e outras saem com o mesmo resultado e não ficam felizes. Interessante você conhecer esse conceito. Isso que eu falei, dos sentimentos, ideias, não precisa ser abordado em uma consulta só. Você pode abordar numa consulta e vai abordando nas outras consultas o restante. Como eu disse, utilize o princípio da longitudinalidade. Sempre acompanhe o paciente pelo tempo. Você vai acompanhar hoje, o retorno com tanto tempo, tudo. Sempre utilize o princípio. Até vou abordar um pouquinho sobre o tempo de consulta, mas antes eu gostaria de dizer que uma consulta é um encontro de dois grandes especialistas. Você, que é especialista em medicina, e o paciente, que é especialista nele mesmo. Tem uma revisão sistemática da BMJ que mostrou que o tempo médio de consulta de Bangladesh é 48 segundos e da Suíça 25 minutos. Outra revisão da Cochrane mostrou que não há associação entre tempo maior de consulta e maiores taxas de solicitação de exames, satisfação de pacientes ou internação. E aí vem uma dúvida. Isso é o que eu vou ganhar a sua inscrição. Porque é uma dúvida que muita gente tem e não vê a resposta em canto nenhum. E eu vim trazer essa resposta. Então se inscreve no canal. E outra coisa, antes de eu responder, deixa um comentário aqui já dizendo o que você acha ou relatando alguma consulta que você fez e não gostou, o que faltou, ou então relatando como você gosta de atender os seus pacientes, algo que você acha importante, para deixar o relato e sempre se somar conhecimento. Qual é melhor? Uma consulta de 30 minutos com um paciente ou 3 consultas de 10 minutos com o mesmo paciente por ano? Viu-se que é mais eficaz 3 consultas de 10 minutos com o mesmo paciente por ano do que uma consulta de 30 minutos com o mesmo paciente por ano. Por isso que eu disse,
Não precisa abordar tudo em uma consulta só. Utilize o princípio da longitudinalidade. Continuando os tópicos, é interessante a gente sempre buscar a história patológica pregressa do paciente e a história familiar dele. Eu trouxe algumas doenças, mas isso é interessante pegar. Eu vejo que basicamente o que você pega em um, você pega no outro também. Basicamente, não necessariamente todas, né? Mas basicamente é interessante pegar hipertensão, diabetes, se tem asma, algum problema no colesterol, seja uma dislipidemia, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, se tem alguma história de doença neurológica, doença psiquiátrica, isso tudo, doença renal, isso tudo é importante. História de CA, história de alguma doença de origem genética, isso tudo é importante. E a história pessoal e social quanto a ela. Voltamos para o slide. Agora vocês viram que o abacaxi está descascado, porque essa câmera, né, ele está descascado. Descascamos o abacaxi. Vamos falar sobre o quê? Moradia. Importante a gente ver, beber um pouquinho de água. Ver, tem saneamento? A higiene é adequada? Tanto da moradia quanto do paciente. Tem animais? Na renda, ele tem condição de ter lazer? Ele tem um lazer? E outra coisa, não adianta passar o melhor exame, o melhor tratamento do mundo se ele não tem condições de realizar. Não adianta. Então, é o seguinte. Sempre passe tudo de acordo com as condições do paciente. Se ele não tem dinheiro para comprar nenhum arroz direito, você vai passar um medicamento que ele consiga pegar de graça ou que resolva o problema dele e que seja mais barato, mas que resolva o problema dele. Também não vai passar uma coisa que não resolve. Então, sempre passe tudo com base nas condições do paciente. Se ele fizer alguma atividade física, você parabeniza. Olha, dona Josefa, parabéns. Se não fizer, você manda fazer. Ó, dona Joaquina, faz atividade física? Tem que fazer. Avalie os relacionamentos. Seu Miguel, como que é seu relacionamento com as pessoas? Você na natação se interage bem? Você tem amigos? Você costuma sair de casa? Tudo? Sempre vejo o relacionamento do paciente. E previna a demanda de maçaneta. O que é a demanda de maçaneta? É aquela que o paciente faz isso. Ó. Ele vai até a porta, abre só um pouquinho, olha para você e diz: sim, doutor, eu esqueci de falar que eu tô defecando sangue. Como que você previne isso? Fazendo perguntas abertas. Você vai falar. Em vez de perguntar, sua dor é aqui, você pergunta, onde é a sua dor? Como que é a sua dor? Faça perguntas abertas para que ele possa falar. Ele tem que falar. Ele tem que falar mais do que você, inclusive. Você tem que ser um bom ouvinte. Fazer uma escuta ativa. E para prevenir também, você vai avaliar tudo. Você avalia também vício, ver se tem exposição exagerada à tela, se ele tem uma vida muito estressante. E por último, a revisão dos sistemas. Você vai fazer pelo menos 3 perguntas de cada sistema. Tem um mnemônicozinho que é o PONG, que é cabeça, olhos, orelha, nariz, seios da face, garganta, entenda por garganta, boca e faringe.
Só que você não vai parar por aí. Você vai avaliar também, perguntar sobre, né, o pescoço, mamas, sistema respiratório, cardiovascular e gastrointestinal, vascular periférico, músculo esquelético, dermatológico, hematológico, urinário, genital, endócrino, neurológico e psiquiátrico. Faça uma avaliação completa. Sim, terminamos a anamnese, que vem do termo anamnesis, que é um termo grego, que significa lembrança. E agora é a hora do exame físico, o exame físico. A hora que todo mundo ama, a hora de examinar o paciente. O exame físico, ele também tem uma fase antes do exame físico. Do mesmo jeito que a anamnese. Você vai ver se o ambiente é adequado, é confortável, seguro, se o paciente tem privacidade nele. Vai buscar a aceitação, não vai chegar, ó, deita ali, pega aqui, pronto, tá examinado, pronto. Não vai fazer isso não. Do mesmo jeito que não vai fazer, vem aqui, tá com que? Dor de cabeça? É aqui? Tá bom, simbora. Também não vai fazer isso no exame físico não. Vai dizer, olha, os nomes estão acabando já. Olha, dona Hélices, eu vou lhe examinar e eu vou lhe examinar assim. Eu vou pegar um equipamento meu e vou colocar no seu braço para poder aferir a sua pressão. Você vai se sentar nessa cadeira, não pode cruzar as pernas, tá? Explicar tudo o que ela tem que fazer. Eu vou colocar um equipamentozinho no seu braço, vou inflar ele, vai apertar um pouquinho e eu vou pegar um outro equipamento que é um estetoscópio e vou colocar para poder explicar todo o procedimento, aferir a pressão da senhora. Então, você vai explicar, a senhora me permite que eu faça esse exame? A senhora quer algum acompanhante junto com a senhora enquanto eu faço esse exame? Acompanhante é um direito do paciente. E se tem realmente necessidade de fazer esse exame físico, você não vai simplesmente chegar e fazer todos os exames do mundo, exames físicos, se não for necessário. Se não for realmente necessário. Você pode fazer um exame físico mais direcionado. Claro que na primeira consulta, você não conhece tanto o caso do paciente, ou num quadro mais complicado, você pode sim fazer mais exames físicos, até alguns não tão direcionados à queixa do paciente, mas levando em conta que o quadro ele pode ser sistêmico. Então, para entrar com a dor na articulação, por exemplo, você pode sim escutar o coração, porque de repente você escuta um sopro, você começa a pensar num tal, supor um caso, uma febre reumática, vai perguntando se ele teve infecção na garganta ou na pele há um tempo atrás, acaba assim. É importante sim que ele seja geral, mas tem certos exames que causam desconforto ao paciente. Você não precisa causar um desconforto se não for necessário. Ai, eu não acredito. Eu estava gravando, eu voltei e perdi. Gente, eu vou contar o que aconteceu. Não fiquem com pena de mim. Eu descobri que tem como tirar a câmera. Aí, eu fui tirar a câmera, já tendo gravado a aula toda, e fui regravar esse slide, e eu perdi todos os slides que eu tinha gravado. Mas, talvez eu perca um pouco a linha de raciocínio, mas eu pego rápido. A ectoscopia é a avaliação global. Você vai obter os dados gerais, independente da queixa do paciente. É a primeira etapa, deve ser realizada ao primeiro contato. E é de crânio caudal, da cabeça aos pés. E tem uma frase que estamos falando no Porto, que é: quando o médico olha o paciente, ele está fazendo duas coisas. Inspecionando o seu corpo, parte técnica, ao mesmo tempo em que vê a pessoa que se sente doente, o componente psicológico.
Aí, o que é importante a gente avaliar na ectoscopia? O geral, tipo se a pele está hidratada, consciência, postura, a higiene pessoal, dependência, fala em linguagem, face, tegumento, que é a pele, fâneros, tecido subcutâneo e linfonodo. No exame específico, a antropometria, peso, altura, dados vitais, frequência cardíaca, de pulso e respiratória. Quando o paciente pode ter um risco cardiovascular elevado, tipo hipertenso, é muito importante avaliar a circunferência abdominal para poder ver o risco cardiovascular dele. Sistemas cardiovascular, respiratório, digestório, sempre é importante dizer que no cardiovascular e respiratório, a ordem é: primeiro você vê inspeção, depois palpação, depois percussão e por último ausculta. No digestório, é inspeção, ausculta, aí palpação, percussão. Por quê? Porque quando você palpa ou percute o abdômen, você pode estimular ruídos hidroaéreos e aí pode ser que falsamente você escute e acha que está aumentado, está demais, mas por isso. Também estimula locomotor, endócrino, neurológico, geniturinário e hemolinfopoético. Bom, eu vou até falar uma coisinha depois do exame físico bem interessante. Mas na hipótese diagnóstica, você tem que falar para o paciente o que você está pensando. E se eu não sei, chegou um paciente e eu não sei de nada, não faço ideia do que ele tem. Você tem que falar: olha, eu não faço ideia do que você tem, mas eu vou pedir um exame para a gente poder esclarecer melhor o seu quadro. Ah, não faço ideia do que você tem, mas eu vou lhe encaminhar para um colega meu que tem mais experiência nessa área, pode ser que ele consiga solucionar o seu problema. Você tem que compartilhar. Inclusive, esse é um dos erros mais comuns. Chega muito paciente no meu consultório e eu converso: olha, e o médico lá disse que acha que é o quê? Não, ele não disse nada não. Como assim? Ele consultou e não disse nada? Não, ele não disse nada não. Paciente que até toma remédio: não, eu tomei esse remédio aqui por uma doença que eu tive há uns 3 meses. E teve o quê? Não sei, o médico só passou o remédio. A gente tem que compartilhar com o paciente o que você acha. Olha, eu estou em dúvida, pode ser isso, pode ser aquilo. Ou então, eu acho que você tem isso, eu acredito que você tem aquilo. E a conduta vai muito além do remédio. Tem também a mudança do estilo de vida, se for necessário. Tem que ser os riscos e benefícios e custos do tratamento. Se você julgar necessário, tem que explicar como que os exames serão realizados e quais exames vai solicitar. Olha, vou solicitar um exame que é de sangue. Vai ter que ser furado. Olha, é um exame que o médico ele vai colocar um aparelhozinho no seu abdômen para poder ver ele por dentro, chama ultrassonografia, tudo. Você tem que explicar para o paciente como que o exame será realizado. Se ele vai ter que fazer, tem alguma precaução no exame, tem que fazer em jejum, então não precisa. Tem que explicar tudo. Isso é obrigação do médico explicar. Vai explicar se o paciente vai necessitar algum retorno, se vai precisar repetir o tratamento. E outra coisa, você vai dar espaço para ele falar sobre terapia alternativa, se ele quiser. Olha só, doutor, pode falar, dona Aisha. Doutor, é o seguinte, doutor. Meu vizinho, ele tomou esse remédio aqui e ele melhorou. E ele tinha a mesma coisa que eu. O senhor está passando outro. Eu queria tomar esse remédio que meu vizinho tomou, porque ele me disse que o preço era só R$ 12. Esse que o senhor está me passando é 20. E assim, R$ 8 é meu almoço. Aí você fala: olha, dona Aisha, esse tratamento que seu vizinho, o seu Ciegart, ele fez, não vai resolver o caso da senhora. Ciegart, esse era o melhor tratamento para ele, mas não é para a senhora. Não vai resolver esse problema. Tá bom, doutor, vou tomar o remédio que você passou. Ou então, tá bom,
Eu vou trocar o remédio da senhora, esse outro remédio, ele também é muito bom, ele também vai resolver o seu problema, então eu vou passar esse remédio para a senhora. Ah, doutor, tudo bem, eu só me passo nesse remédio aqui, mas tem um chá, tipo o chá da Espírito Santo, eu tenho até um vídeo, vou ver se eu boto um card aqui, falando sobre. Já tenho dois, na verdade, falando sobre. Eu tenho um chá de espinheira santa. E toda vez que eu tomo, eu melhoro, eu fico bom. Da minha gastrite, do meu refluxo. E eu queria muito tomar esse chá. Tudo bem, dona Arme. Esse chá, ele é muito bom e vai resolver o caso da senhora. Então, eu vou passar esse chá. Ou então, não vou passar esse chá porque ele acaba que a senhora tem uma contraindicação. A senhora não pode tomar esse chá porque a senhora tem essa doença. Quem tem essa doença não pode, por conta disso, daquilo. Vai acabar conversando com ela e explicando os casos, né? A decisão tem que ser compartilhada entre o médico e o paciente. E tudo isso vai fortalecer a relação médico-paciente. Relação muito importante. O que você pode fazer também para fortalecer é ter um discurso claro, um atendimento integral, total, comunicar-se na linguagem do paciente. Não adianta você vir dizer, cefaleia, dispneia, disfagia, disfonia. Não adianta você vir com um monte de palavra difícil que ele não vai ter noção nem do que é. Não adianta. Tem que utilizar a linguagem do paciente. Vamos lá. Você não tem uma cefaleia, você tem uma dor de cabeça. Dizendo assim, o que você é para dizer. É a mesma coisa. Entendeu? Você tem que utilizar a linguagem do paciente. Você está com uma dor com a urina. Você vai dizer que está com a disúria. Ele tá bom, tu quer disúria. E vai sempre buscar aliviar o sofrimento do paciente, levando em conta que as doenças elas podem se comportar de maneiras diferentes entre pessoas. Então, um sequelado de AVC, ele pode estar super bem, que você olha e nem diz que teve um AVC. E outro sequelado de AVC, ele pode estar super mal, que você simplesmente diz, não, esse aí tá triste, tá totalmente dependente, não consegue fazer nada. Você trata pessoas, você não trata doenças, você trata pessoas. Você trata a Dona Laire, o seu Jim. Você trata a pessoa. Você não trata a doença, você não trata um diabético, você não trata um hipertenso. Você não vai dizer, eu vou tratar o sequelado de AVC. Não. Você vai dizer assim, eu vou tratar o seu lúpus. O lúpus. Vou tratar o paciente tem lúpus. Não. Vai dizer, eu vou tratar os seus nomes já estão acabando. Já estou pegando até outros nomes. Você vai tratar o seu Carlos. Eu vou tratar o seu Carlos. E aprenda. Para uma consulta eficaz, é necessário mais do que conhecer a doença. Precisa conhecer o ser humano que tem a doença. É importante anotar os aspectos subjetivos no prontuário. Então, até o subjetivo. Paciente parece um pouco triste. Paciente vem assim. Paciente disse isso, disse aquilo. Paciente se sente de tal forma. Até os subjetivos. E tem uma frase no livro de Selmo Saleno Porto que ele fala que o simples ato de você tocar no paciente, por promover uma aproximação, pode fortalecer a relação médico-paciente. Então, assim, sempre que for oportuno você examinar o paciente, mesmo que ele não precise ser examinado, pelo menos faça um exame básico, toque no paciente. Já aconteceu de pacientes que eu examinei, que eu escutei o coração, auscultei o coração, e o paciente me disse o seguinte, doutor, eu sou hipertenso há 15 anos. O senhor é o primeiro médico que ausculta o meu coração. Não vamos fazer isso, não.
vamos, fazer um atendimento completo. Aqui tá algumas referências do... Vou até tirar aqui. Aqui tá as referências que eu utilizei para preparar essa apresentação. Aqui está um QR Code que você pode escanear, que vai levar um resumo do tema. Eu agradeço pela atenção a mim deferida. Se vocês colocarem meu nome ou no Instagram, ou no Facebook, nas redes sociais, vocês vão encontrar minhas redes sociais. Eu coloco meu e-mail também para qualquer dúvida. E é isso. Obrigado pela atenção. Obrigado por ficar até aqui. E valeu.